Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pelo final de semana que acabou, por essa nova semana, que é mais uma oportunidade que temos para te servir. Abençoa esta semana, cuida de nós, nos proteja de todos os perigos e que nós possamos em tudo que fizermos, falarmos e até pensarmos, honrarmos e glorificarmos o teu santo nome. Abençoa de maneira especial agora o meditar da tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Romanos, capítulo 7, versículos 1 a 6, que diz assim: Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que eu vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo, mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo, e agora pertencem a Ele que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, algemas são usadas pela polícia para prender alguém que fez algo errado. Normalmente a pessoa é algemada em ambas as mãos, mas em alguns casos ela é algemada em uma mão e a outra parte da algema é colocada em um cano ou ferro para ela não poder fugir. O apóstolo Paulo, depois de falar que nós morremos para o pecado em Cristo, e por Cristo ressuscitamos como Cristo ressuscitou para uma nova vida de fé, esperança, amor e dedicação a Deus, não pela obrigatoriedade da lei para a salvação própria, mas para adorar e servir a Deus e as pessoas por amor. No capítulo 7 em diante, Paulo vai falar sobre a liberdade que temos em Cristo da lei do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, ele compara a vida sem Cristo como se a gente estivesse presos, algemados à lei de Deus. Ele compara a nossa vida antes de Cristo como se estivéssemos casados com a lei e presos a ela. Só poderemos ficar livres do compromisso da lei quando ela morrer para nós e nós podermos casar ou nos relacionarmos com Cristo pela fé, pela graça e amor de Deus. Os judeus, na época do apóstolo Paulo, se orgulhavam de serem cumpridores da lei do Antigo Testamento e por isso mereciam o céu. O que eles não se davam conta é que para ter o céu pela lei e pelas obras de obediência a ela, era necessário perfeição, como diz Levítico 19:2. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Pelo critério da lei, ninguém pode se salvar e ir para o céu por fazer boas obras, porque ninguém consegue ser perfeito, santo, como Deus exige. Pior ainda é o que diz Tiago 2,10 no Novo Testamento. Diz assim: porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. O problema não está na lei, mas em nós, que somos pecadores, perdidos, mortos e condenados ao inferno por causa dos nossos pecados e maldades. Quando Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo e estava pregado na cruz,
Ele levou sobre si mesmo todo o peso da ira, condenação e culpa e castigo de Deus, no lugar de cada ser humano, pelos pecados que cada ser humano cometeu, comete e cometerá. Jesus Cristo pagou a nossa dívida eterna com Deus e nos livrou do peso de termos de cumprir a lei para sermos salvos. Mudou o modo de ser salvo, não mais pela observância da lei, até porque não era possível para ninguém, para a salvação, para ninguém ser salvo, mas agora a salvação é pela fé em Cristo, que cumpriu a lei em nosso lugar e pagou os nossos pecados. Paulo diz: o mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês já morreram, pois são parte do corpo de Cristo e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Fomos libertados da lei, não para vivermos pecando, mas para termos um relacionamento novo, um novo casamento, agora com Cristo pela fé. Na fé em Cristo, não precisamos fazer nada para sermos salvos. Tudo foi feito por Cristo na cruz. Na fé em Cristo, queremos servir a Deus vivendo uma vida santa, bonita e agradável a Ele, segundo a sua palavra, especialmente os 10 mandamentos, não mais para sermos salvos, até porque não podemos ser perfeitos, mas porque já estamos salvos e queremos, por amor, servir e adorar a Deus com as nossas vidas. Nesse sentido, a lei é boa, porque ela nos mostra como servir e adorar a Deus. Como diz o resumo de todos os mandamentos em Mateus 22, 37 e 39. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Estimado irmão e irmã, o apóstolo Paulo quer que nós entendamos que pela lei, tentando ir para o céu por nós mesmos, pelas nossas boas obras e méritos, só chegaremos à conclusão de que somos pecadores e nunca vamos ser salvos. Estamos condenados ao inferno. Foi por causa da nossa situação desesperadora que Deus enviou seu único Filho ao mundo para nos salvar através do seu sofrimento e morte na cruz pelos nossos pecados. Na fé em Cristo somos livres, não mais para vivermos em pecados, o que nos torna culpados e condenáveis, mas vivermos por amor, uma vida santa, bonita e agradável a Deus. Estávamos algemados à lei e ao pecado, agora estamos livres da lei e do pecado, mas pela fé queremos nos prender a Cristo, sua palavra, oração, igreja, e vivermos para servir e adorar a Cristo. A vida sob a lei sempre é ruim, porque ela sempre vai nos mostrar a nossa culpa e desgraça que o pecado nos traz. A vida sob a fé em Cristo sempre é leve, segura e feliz, porque a salvação não depende de nós fazermos alguma coisa, mas na certeza de que Cristo fez tudo por nós e agora nós queremos viver para Cristo por amor. Antes de Cristo, o ser humano precisava cumprir a lei perfeitamente para ser salvo e não conseguia. Em Cristo, o ser humano não precisa cumprir a lei para ser salvo, mas procura fazer o que a lei diz para servir, adorar e agradecer a Deus pelo seu amor. O Espírito Santo age em nossos corações para buscarmos a Deus, sua palavra, oração e igreja em primeiro lugar na vida e vivermos conforme Deus quer, ou como dizia o apóstolo Paulo, o meu viver a Cristo. Assim, estimado irmão e irmã, nesta semana que se inicia, faça o possível para vencer as tentações e não pecar. Se pecar, corra para Cristo em arrependimento, peça perdão e na fé, creia que Deus perdoa todos os seus pecados. Também procure viver nesta semana uma vida que honre e glorifique ao teu Salvador. Uma vida para servir a Cristo e levar a sua palavra às outras pessoas, para que elas também possam saber que são salvas pela fé. Que a presença de Cristo nesta semana ilumine a sua vida e lhe traga paz, amor, fé e esperança. O apóstolo Paulo termina assim:
Porém agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito Santo de Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação em Cristo. Te louvamos porque a salvação não depende de nós, ela é fruto do teu amor por nós. Que nós possamos valorizar o que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Que possamos reconhecer diariamente o quanto o Senhor nos ama e nos abençoa. Que possamos te amar como o Senhor nos ama. Que possamos agradecer por tudo que o Senhor faz por nós. E que possamos confiar que o Senhor sempre será o nosso bom pastor e nada nos faltará. Abençoa, Deus, este dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.